mais um dia de Sim São Paulo. Meu nome é Luiz Augusto Buffi, eu faço parte do Conselho Consultivo da Sim. A gente passa o ano inteiro escolhendo, debatendo os temas que vão ser discutidos aqui na conferência, abrangendo todas as questões do nosso mercado, das feiras, enfim, e festivais de música, mas também tem outros mercados muito importantes para a gente olhar. Um deles é o audiovisual. Esse painel é um pouco inusitado, né? A maioria dos painéis que vocês viram aqui nos outros dias envolveu profissionais da música, pessoas do mercado diretamente ligadas ao mercado musical, atuantes no mercado musical como artistas, produtores, falando. O ano passado a gente teve alguns compositores de trilha falando sobre esse tema. Esse ano a gente vai discutir a função da música pelo ponto de vista dos realizadores, dos cineastas, produtores, diretores que estão aqui. Eu vou apresentar rapidamente a Valquíria Barbosa, da Total Entertainment, está aqui com a gente, a Minon Pinho, da Casa Redonda, e o David Schurman está um pouquinho atrasado, mas daqui 5 minutinhos ele está chegando, da Schurman Filmes. E um pouquinho antes de eu passar a palavra para eles, eu queria dar uma contextualizada para vocês entenderem um pouco o que é o mercado audiovisual. Acho que a gente tem muito a aprender, o mercado musical, muito a colaborar com o audiovisual. Então, para se ter uma ideia, há cerca de 10, 15 anos atrás, a gente produzia menos de 30 filmes por ano no Brasil, né? Com o advento do fundo setorial, a gente teve uma alavancagem... Não do fundo setorial só. Não só do fundo setorial, mas de toda a consolidação de várias políticas públicas, várias frentes que a gente pode debater. Até uma parte do painel eu queria aproveitar para a gente até fazer esse gancho, não só de discutir a música no audiovisual, mas o que a música tem para aprender com o audiovisual. E hoje a gente tem cerca de 100, 120 filmes que são produzidos por ano no Brasil, exibidos. Mais filmes são produzidos, mas exibidos no circuito de salas de cinema. Desde 2011, 2012, com a mudança também das regulações ligadas à televisão a cabo, as produções de séries e ligadas à televisão cresceram também. Hoje, os canais a cabo têm internacionais têm pelo menos 11% da sua programação com conteúdo nacional produzido aqui. Fica uma crítica também, uma coisa que a gente vem batalhando muito, quem trabalha do lado do mercado musical, a parte de execução pública relacionada a esses canais ainda não está sendo corretamente direcionada aos produtores, aos compositores brasileiros, a essas obras que são feitas, e isso tende a mudar. Espero que mude, a gente vem batalhando para mudar. Mas tem muita coisa interessante, um mercado muito alavancado. Quando se tem uma nova produção, se tem uma oportunidade de licenciamento para quem tem um catálogo, para quem representa um catálogo, para artistas independentes colocarem sua música, divulgarem a sua música para uma plateia específica, com uma história ligada a uma narrativa, ligada a um público que pode se relacionar muito bem com aquela obra. Mas também um mercado muito promissor para os compositores, para as pessoas que produzem música original para aquilo. Então, isso é só para dar um pequeno contexto, e agora eu queria passar a palavra para a Valquíria se apresentar e falar um pouco sobre a sua visão da música, e aí a gente vai através de perguntas. Bom dia, gente. Super prazer, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, um evento tão importante. O meu universo não é o universo da música, embora eu adore música, mas a gente acaba trabalhando muito com a música, e para o cinema, para o audiovisual, quer dizer, eu sempre falo assim, experimenta pegar um filme como Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, ou qualquer filme, por exemplo, principalmente filmes de ação, e tira a música para ver o que acontece. O filme não existe. A música ela é muito, muito importante na narrativa de um filme, porque é ela que pontua e ajuda a dar o clima das situações, seja na comédia, seja no drama, seja no suspense. E no Brasil, eu acho que a gente está engatinhando ainda no poder que a música pode ter para o produto audiovisual. Eu acho que os produtores, em geral, eles ainda não dão a importância, não só os produtores, mas os criadores mesmo, os realizadores dos conteúdos, eles ainda não dão a importância que deveria para a música no produto audiovisual. Eu digo isso também em relação, por exemplo, às gravadoras.
é a mesma coisa. Não existe um entendimento, né, da indústria fonográfica, do poder e da importância da música para alavancar o produto música, entendeu? Porque se você pensar assim, quantas músicas que você conheceu ao longo da sua vida que te marcaram porque você viu num filme, ou porque você viu numa série, ou porque você viu numa novela, entendeu? Então, assim, ainda não houve uma compreensão no Brasil da importância que tem para a indústria fonográfica, na minha opinião, entendeu? A parceria com o segmento do audiovisual. E a gente vem trabalhando muito, né, Luiz, juntos, para mudar esse cenário, né? Para mudar esse cenário, porque esse é um cenário que só vai fazer crescer, na minha opinião, os dois segmentos industriais, tanto a indústria fonográfica quanto a indústria do audiovisual. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que eu faço, né? O que, na verdade, eu e o nosso grupo faz. Nós somos um grupo do segmento do audiovisual que começou realizando um evento, que é o Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, que hoje é o 5º maior evento do mundo e que abrange não só o cinema, né? Nós somos um evento que eu chamo de multiplataforma, porque é um evento que está sempre focado nas tendências do setor do audiovisual e procura trazer para dentro de si sempre as discussões, quer dizer, do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E dentro desse evento, quer dizer, hoje é um evento que tem, esse ano exibiu cerca de 250 conteúdos de longa-metragens, de filmes, além de a gente ter sido inovador no mundo na exibição de séries dentro de um festival de cinema. A gente exibiu pela primeira vez há uns 7 anos atrás, acho que foi Drop Dead Diva, se não me engano. Nenhum festival pensava na vida de que esse seria um viés do audiovisual que seria tão importante quanto o cinema na sala de cinema, como é hoje, né, a produção de séries para televisão, né, de séries para o VOD, o que representa do ponto de vista, né, de faturamento para a indústria e o que representa do ponto de vista do consumo, principalmente, né? Hoje o público quer dizer, é fiel, né? A gente até lê coisas muito interessantes, né, que hoje na Europa grande parte dos divórcios se dão porque o casal está assistindo um seriado e a mulher, digamos, ou o homem, viu aquele episódio que vem e não esperou para ver, né? Eu tenho lido muito sobre isso, acho super interessante. E aí, a partir de então, desses últimos 7, 8 anos, eu não me lembro direitinho, a gente começou, então, a abrir fortemente para esse viés da indústria, assim como também para o viés da indústria do games, assim como para o viés da indústria da produção de conteúdo para a internet, né? Como é o caso do que eu considero um novo segmento da indústria, que é o segmento das blogueiras e dos youtubers, dos blogueiros, né? Que hoje são profissionais de realizadores e que o setor ainda não entendeu bem e, não, na minha opinião, ainda não absorveu isso como uma coisa importantíssima que está crescendo enormemente no mundo e cuja tendência é crescer cada vez mais, né? Então, assim, a gente vem procurando, no nosso evento, trazer essas oportunidades e, ao mesmo tempo, estudar o que vai acontecer, né? Sabe? Como é que o consumidor ele vai cada vez mais querer ter liberdade de escolha, cada vez mais ele quer assistir as coisas ou ouvir as coisas nas plataformas que ele decidir, na hora que ele decidir, com o arranjo que ele decidir que quer assistir. Então, assim, eu acho que tanto quem trabalha com audiovisual quanto trabalha com a música tem que estar profundamente atento a essa revolução de consumo, sabe? Essa mudança de paradigma do consumidor, né? Porque não adianta a gente fazer as coisas e ninguém ir ver os nossos conteúdos, ninguém ouvir os nossos conteúdos. A gente espera que, ao produzir esses conteúdos,
cada vez mais a tecnologia ajude a levar esses conteúdos para mais e mais pessoas, inclusive rompendo fronteiras do nosso território. E aí eu queria até aproveitar para dar um gancho para falar de um produto que nós fizemos, né? Um produto, quando eu falo em produto, mas considerando que a arte, para mim, é um produto, né? É importante dizer isso. Um filme que nós produzimos chamado Amor.com, que foi lançado esse ano, no dia 1º de junho. E, quando nós produzimos o filme, a gente tinha uma estratégia, porque a nossa produtora ela se preparou para ser uma produtora internacional, e, a partir de 2018, então, a gente começa, já fizemos coisas internacionais, mas a gente começa com foco grande na produção para o mercado mundial. Porque sempre consideramos que nós, brasileiros, temos total competência para produzir como os australianos produzem, para produzir como os canadenses produzem, como os franceses hoje produzem, muitos outros, os alemães, para o mundo inteiro, entendeu? E hoje a barreira da língua ela é uma barreira que cada vez mais diminui, principalmente se você olhar a janela do mundo como o VOD. E aí eu até queria contar um pouquinho para vocês da experiência que a gente teve com esse filme Amor.com, que hoje está sendo exibido no Netflix. Na ocasião, a gente fez um acordo com a Netflix para lançar o filme simultâneo no mundo inteiro, no mesmo dia que lançando no Brasil. No Brasil, o lançamento de cinema foi bem pequeno, mas a gente foi assim profundamente surpreendido no dia seguinte, porque o filme estourou no mundo inteiro e a gente não sabia que ia acontecer dessa maneira. E começamos a receber, então, twitters, coisas no Instagram do filme e dos atores, de gente do mundo inteiro super elogiando o filme. E aí, quando a gente viu, o filme estava entre os 10 favoritos no Netflix nos Estados Unidos, na Austrália, na Índia, em milhões de lugares, e com comentários de fãs, sabe? Foi um negócio assim inacreditável. Nem a gente, nem o Netflix esperava por isso. Eu estou falando isso mais como um exemplo de como a gente pode transgredir as barreiras. O filme é uma comédia romântica com um tema muito atual que ninguém tinha feito no mundo, em lugar nenhum no mundo. E claro, por isso, isso foi um dos aspectos que fez o filme viajar bem. Mas um outro aspecto importante que fez o filme viajar bem foi a música do filme. Por que a música do filme? Porque nós tivemos o cuidado de, ao fazer o filme, e a gente sabia que esse filme ia para o mercado do mundo inteiro, nós queríamos criar de uma maneira o filme que, em todos os aspectos, ele pudesse falar com as pessoas no mundo inteiro. E nós construímos a trilha sonora, e o Luiz participou disso, porque a Vivian, que é a esposa dele, é autora da trilha sonora, que, aliás, já foi premiada e elogiada no mundo inteiro, por esse trabalho e por outros. O que aconteceu? As pessoas ouviam a música do filme e elas se identificavam, porque a gente criou uma sonoridade preocupada com alguém que fosse ver o filme na Alemanha, com alguém que fosse ver o filme na França, com alguém que fosse ver o filme nos Estados Unidos, com alguém que fosse ver o filme na Índia. Entendeu? A gente queria que todo mundo entendesse não só a história, mas a maneira como a gente contou a história. Né? A mesma coisa aconteceu no figurino, a mesma coisa aconteceu na direção de arte. Então, assim, não houve nenhuma estranheza por parte do público naquele filme que ele estava vendo, independente do idioma. Né? Até porque quem assiste hoje o VOD está acostumado a assistir conteúdos com legendados ou dublados. Né? Então, isso daí, eu estou falando porque isso é uma oportunidade que se abre muito grande para a gente promover a música brasileira. Entendeu? Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar. A gente está vivendo um momento de ouro. E, com isso, evidentemente, virão as receitas. Né? Por quê? Porque, quando você faz uma música, você coloca essa música num filme ou numa série, e essa música estoura, entendeu? Automaticamente, essa música vai vender horrores no Spotify, vai vender horrores, né, para celular, ele vai vender em tudo que é lugar.
Entendeu? Então, você vai ganhar dinheiro não é vendendo a sua música para o filme. Você vai ganhar dinheiro porque o filme vai ajudar a promover a sua música. E, ao promover a sua música, você vai ganhar dinheiro nas janelas onde a música ganha dinheiro. Entendeu? Isso daí é uma coisa que a gente sabe desde muitos e muitos e muitos e muitos anos, mas que, por exemplo, a indústria fonográfica no Brasil, eu digo aí as editoras, né, os detentores, eles não compreendem muito. Então, por exemplo, fica hoje em dia cada vez mais difícil a gente trabalhar com composições, sejam brasileiras ou internacionais, já existentes nos nossos filmes. Chega a ser quase impossível, porque os valores cobrados são tão absurdos, tão fora da realidade, entendeu? E, na minha opinião, por uma falta de entendimento, entendeu? De que, ao colocar aquela música, você vai fazer aquela música voltar e voltar a ser tocada. Nós já vivemos isso em outros projetos. Eu posso citar até um filme que não era nosso, que é o Lisbela, né, cuja trilha sonora vendeu milhões e trouxe milhões para os compositores de uma música que foi resgatada, antiga, de lá atrás. Né, lá fora, por exemplo, quantos diretores importantes, como é o Tarantino, por exemplo, se você analisar as trilhas sonoras dos filmes do Tarantino, você vai ver que são 90% de músicas muito antigas, que ele resgatou, trouxe outros compositores que fizeram novos arranjos, e essas músicas viraram sucesso no mundo inteiro, de músicas que estavam esquecidas. Entendeu? Mas se aqui a gente vai, numa gravadora, propor, trazer uma música, entendeu? Sei lá, da década de 60, o valor que vem é desse tamanho. Quando o nego não enxerga, entendeu? Eu acho que assim, existe uma certa cegueira, na minha opinião, do potencial e do poder que a indústria do audiovisual tem no sentido de alavancar determinadas coisas, e a música é uma delas. Né? Da mesma maneira como alavanca também, por exemplo, alavanca as locações. Né? Porque eu, quando era pequenininha, meu sonho era conhecer Nova York, e eu tinha visto Nova York sempre nos filmes. Entendeu? Eu nunca tinha ido e queria ver porque eu vi nos filmes. Então, acho que é uma prova boa de que o audiovisual alavanca. Obrigado, Val. Minon, queria que você se apresentasse, contasse um pouco do seu trabalho e também contextualizasse alguns pontos de vista que a gente tinha falado já sobre a música e o audiovisual. Obrigada, querido. Queria agradecer muito, Luiz, o seu convite para que a gente... Estou aqui numa mesa muito chique. A Valquíria é uma super empreendedora audiovisual que atua em várias frentes. Super prazer aqui. Estamos aqui com um Oscar nominee. E um prazer estar nessa mesa. Eu cheguei aqui em São Paulo há 15 anos. Eu sou baiana. Vi uma mesa tão bacana aqui, que tem toda a cena independente da Bahia. Muito legal esse evento. Estou mega feliz de estar aqui. Eu tenho uma produtora, eu sou pensadora da área de cultura já há bastante tempo. Eu tenho muitas facetas. Eu dou aula de financiamento à cultura em várias frentes, então lido muito também com empreendedores da área musical e de todas as outras, cênicas, dança, enfim, nesse meu percurso aí pelo Brasil profundo, dando aula não só aqui em São Paulo, como em vários lugares. Eu adoro fazer isso, eu não consigo parar. E tem uma outra faceta, que é a faceta de produtora de cinema e de conteúdos audiovisuais. Tem uma outra faceta, que é a faceta artes visuais, e eu, por conta desse interesse que eu tenho em políticas públicas e pensamento de políticas públicas, eu faço consultoria de investimento privado alinhado com políticas públicas em diversas áreas. Agora, o audiovisual me cooptou inteiro. Eu estou com o Fundo Avon Mulheres do Audiovisual, para Avon. Estou com o NetLab TV, que é um concurso de novas ideias de séries para televisão. Fiz, ano passado, o Festival de Curtas TNT, que selecionou 6 roteiros e produziu esses 6 roteiros, que foi para o canal de maior audiência da televisão a cabo brasileira. São 16 milhões de assinantes. Então, essa busca entre o curta-metragem, que não é exatamente o autoral radical, mas que pode dialogar com grandes públicos. Então, essas coisas todas me interessam muito.
Mas na área de produção eu sou muito focada em desenvolvimento de documentário. Eu vou até dar um break. Eu trouxe 40 segundinhos de um take do filme da Marina Abramovic. Vocês querem ver? Que aí eu acho que dá uma chamada aí. Pode rolar aí, turma? Agora apaga a luz. Tá assim. Dá para apagar essa luz aqui de cima? Essa branca aqui. É, senão... A gente consegue aparecer. Obrigada. Obrigada. Esse filme... Meu marido é diretor, eu sou produtora. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu vou dizer para vocês. Eu sou produtora de marido e diretor, e eu acho isso uma vergonha, não só dele, graças a Deus, mas, enfim. E ele trabalha com arte há muito tempo, Marco Del Fiol, e a Marina procurou ele, à época, ele me convidou para produzir, porque ele achava que era uma coisa grande demais. Para ele faz Vídeo Brasil na TV há muito tempo. E aí tinha esse desafio de sair com a Marina Abramovic em 15 dias pelo Brasil profundo, pesquisando a espiritualidade brasileira como inspiração para a arte material. Foi uma loucura, mas do que toca ao tema da nossa conversa aqui, eu queria, para não ficar nesse autocentramento do filme, que viajou por milhões de países, virou selo Vimeo Originals, entrou em competitivas de documentários muito importantes, como o South by Southwest, que tem tudo a ver com o tema aqui, que é um festival fronteiriço entre pensamento, música e filmes. Entrou no Festival de Moscou, enfim, esse filme viajou muitos países e fez uma carreira maravilhosa. Tem essa coisa de ter a Marina Abramovic como a porta-estandarte da espiritualidade brasileira. E acho que chega num momento também que as pessoas estão numa carência de sentido muito grande. Aqui, para o nosso papo, que eu achei que eu queria trazer 3 elementos. A Vilma pontuou, eu queria dar alguns números para reforçar. A Valquíria pontuou, Vilma é irmã dela. A Valquíria pontuou que eu queria falar. O setor audiovisual brasileiro, hoje, é um mercado de 24,5 bilhões de reais. Cresce a velocidade da China, 9% ao ano. Nada no Brasil cresce. Eu acho que a gente está com a previsão de 0,7% de crescimento na economia. Tem 2 coisas para a gente pensar. Tem esses fenômenos La La Land, que eu acho que é um case muito poderoso, né? Uns gostam, outros não gostam, mas essa união da música com o cinema, o audiovisual já é áudio, quer dizer, já é o que você escuta e o que você vê, e esse casamento numa imersão. Essas possibilidades de interação, elas são infindas e podem ser... Tem 3 verbos. Uma é artística, que eu acho que é fundamental. No caso aqui, vocês ouviram o fundo do filme da Marina com Arvo Par, mas a trilha original é do Grivo. E tinha uma loucura lá, em um dado momento, que o Anthony and the Johnsons, lá o cantor, é muito amigo da Marina, e a gente acabou achando uma música chamada Christina's Farm dele,
que a gente queria que fechasse os créditos do filme. É muito bonito. E a gente usou a trilha, boa parte da trilha original é composta pelo Grivo, que é uma dupla mineira maravilhosa, mas que é uma música quase... Eu produzi a exposição do Walter Smetak aqui no MAN e lá no MAN de Salvador. Eles são quase uns professores pardais da música, que já é uma fronteira que você pergunta... O Nelsinho, lá da trilha, dizia assim que, uma vez, eles estavam no evento e mandaram um CD, e aí o cara devolveu o CD e falou assim, olha, esse aqui veio com problema, porque eram tantas sonoridades mais do que uma música tradicional. Então, do ponto de vista artístico, ter uma dupla que tenha toda essa conexão com a natureza, com o que é o som da natureza, nessa imersão que a Marina faz, na espiritualidade da natureza brasileira, isso tem um sentido imenso. Então, as outras trilhas elas vão entrando. Só que, quando você está no universo documentário, o certo seria você só fazer trilha original. Sabe por quê? Porque o documentário já é uma profissão, como diz o Louis C.K. no Oscar. Quer dizer, tipo assim, você está louco. Isso, do ponto de vista comercial, é uma loucura, porque é muito difícil um documentário dar dinheiro, muito difícil. E quando você vai para essa produção que você tem muito menos controle, estou querendo dizer, do que acontece ali, porque se você faz um bom documentário, você vai para a vida e o documentário se materializa ali nesse percurso que vai se fazendo. Nesse filme tem uma coisa muito doida, que chegou uma hora que a Marina começou a ouvir, no meio da Chapada Diamantina, um cara tocando sax. E daí ela foi seguindo, e achou um sujeito lá tocando sax, e o cara estava tocando Tom Jobim. E aí aquilo era bonito pra caramba, porque ela estava descobrindo uma música que ela nunca tinha escutado do Tom Jobim, em plena Chapada Diamantina, numa viagem espiritual. Era incrível. Como corta isso? Mas como é que você faz o Tom Jobim, com todos os seus direitos autorais, né, caber num documentário que o orçamento, meu distribuidor me proíbe de dizer, porque o valor de produção do filme é imenso, mas que o orçamento não era nada extraordinário. Então, no caso do documentário, é enlouquecedor lidar com as incertezas do que para chegar no artístico máximo, o que você tira de viabilidade daquilo, porque, no final das contas, tu inscreveu na Ancine um pedaço de orçamento ali dedicado à trilha, você não sabe o que vai acontecer, e você não vai jogar fora Tom Jobim. Acabou, fiz uma composição lá, fiz uma composição com a Arvopá, fiz uma composição com a Anthony and the Johnsons, e o resto a gente tinha mais controle, que era o fechamento de um contrato com o Grivo para fazer isso. Só que quando você pega dois documentários, uns filmes que eu estou agora rodando, ou um case como o documentário do Axé, que é um documentário sensacional, porque quem odeia Axé ama, porque fica vendo o ridículo do Axé, eu sou baiana, posso falar isso, e quem ama Axé ama, porque tem todos os grandes hits ali colocados. E é um sucesso de bilheteria. O documentário do Axé. Como é que você vai controlar essa trilha? A trilha é a própria história. Então, a própria história da música, quando você fala de documentário, está fincada nisso. Eu estou aqui no espaço, que, se não me engano, estou com um projeto com o Alexandre Matias e o Alex Antunes, que são pessoas da área musical. Agora, que é contar pela ótica dos jornalistas, que se confunde com a própria história do pop no Brasil, do Rolling Stones. Estou fechando o contrato com a Pandora para fazer isso. Isso é um potencializador de um pensamento do que foi o pop brasileiro da década de 70 para cá, maravilhoso. Cara, eu ainda não me inscrevi na Ancine porque eu estou há uns 3 meses tentando entender com o advogado como é que a gente faz isso ficar sólido para um documentário do ponto de vista econômico. Então, você tem um artístico, você tem uma história, você tem uma memória. Então, num documentário, isso fica infinitamente mais dramático, o fato de não termos parâmetros para que, a hora que você quer chegar no ápice do artístico, você tem uma viabilidade orçamentária que case com o mercado e você ter uma estrutura que torne isso viável. O Juca, em algum momento, quis fazer a agência da música, porque o audiovisual, né, como é que você fomenta, que nem tem a Ancine, que tivesse uma agência da música. Para nossa visão, seria muito bom, porque a gente ia conseguir, talvez, definir alguns parâmetros e alguns limites que você não trabalhasse de forma tão no escuro e tentando fazer caber um elefante num Fusca, que é o que você se vê como produtor numa dividida tremenda. Você quer entregar o melhor para aquele contexto, mas você fica o tempo inteiro fazendo um elefante caber num Fusca. E não tem nenhum parâmetro. Aí eu tenho outra piada que é assim, vamos fazer um negócio com o artista. É morto?
Aí, porque quando você cai para herdeiro, fica 10 vezes mais difícil essa negociação, porque às vezes o artista vivo ele entende como o Anthony, o cantor lá do Anthony and the Johnsons, entendeu que essa obra aqui tinha um valor intrínseco de despertar de consciência para quem acredita, enfim, e que tinha a Marina Abramovic, que tinha um trabalho muito sério, a gente reduziu, eu lembro a época, porque ele falou com a gravadora, um orçamento de muitos milhares de dólares para $500, o que fez o tal do Christina's Farm entrar nos créditos do filme. Eu estou falando coisas bem concretas para a gente entender o panorama maior do que essa dificuldade. Outra coisa terrível em documentário é esse incidental, né? Até que ponto a música que estava tocando no momento que você vai visitar alguém, e hoje em dia a música no Nordeste é um negócio realmente que não tem fronteiras. As pessoas ouvem super alto, ouvem no espaço público, e você entra filmando e tem aquela música ali. Teve músicas que eu não identifiquei, que era um batidão tão distorcido, e que eu fiquei assim, meu Deus do céu. E aí, manda, vamos ver, não dá nem para identificar que música é essa. E você está filmando e você não vai poder controlar o dia que a tal mãe de santo recebeu a Marina Abramovic num lugar. Então, eu acho que é premente. Tem duas coisas aí. Do ponto de vista mercadológico do cinema, a gente precisa achar métricas, porque isso daí a gente compromete toda a memória quando você fala em documentário de uma nação, e inclusive a memória musical. Do ponto de vista artístico, para você chegar nesse ápice, você tem que sim que remunerar os direitos, mas que a gente tem que ter algum parâmetro para não ficar depois o produtor enlouquecido, ficando cheio de cabelo branco. E tem essa questão desse imenso crescimento mercadológico da área audiovisual. Eu não acredito na cisão entre cultura e mercado. Eu acho que a gente tem que saber fazer uma coisa que eu chamo de dinérgica, que é você equilibrar esses opostos e ver onde é que eles dialogam de forma mais potente. Ou é mercado, ou é arte. Essa divisão, nem o mercado, a arte não pode sujeitar as lógicas exclusivamente mercadológicas, mas, ao mesmo tempo, você entra num desenho onde tem um público consumindo algo por algum lugar, e quem é o mercado é a interação das pessoas e seus afetos, colocando o seu ingresso de cinema ou sua conta do Spotify ou o que quer que seja. Então, esse negócio do mercado no final das contas, o mercado somos nós. A gente esquece disso, né? Essa coletividade. Então, nessa brincadeira, o audiovisual ele se estabelece como realmente um jeito muito interessante de ser um alavancador de possibilidades também para a música, se a gente pensar de forma potente. E isso sem desrespeito a todos os critérios artísticos, tanto numa trilha de filme, como também estratégias, como eu mencionei aqui, de La La Land, onde um filme é alavancado por um imaginário musical construído, né? Tem pessoas que talvez não gostem do filme, mas comprem a trilha. E eu acho que é premente pensarmos juntos em formas e de forma intersetorial, e essas fronteiras, como é que uma coisa potencializa a outra da melhor maneira possível, porque a gente está falando em ativos criativos brasileiros potentes. Talvez a música seja mais potente que o audiovisual, mas o audiovisual é o hub, pode ser um hub por onde essa música chega em mais pessoas, em mais lugares e vice-versa. Acho que a música consegue alavancar o audiovisual brasileiro, mas, com certeza, sem sombra de dúvida, olha que eu tenho o maior carinho pelo nosso cinema, sou produtora audiovisual, mas eu acho que a música é uma potencialidade muito mais natural brasileira até do que o próprio audiovisual. A gente está aqui se ralando para compor uma indústria audiovisual que está cada vez mais sólida, tem incentivo, coisa que a música não tem no mesmo vulto. Mas eu acho que a aproximação entre essas duas áreas e essas temáticas, estabelecer como pauta, achar determinados parâmetros para onde essas coisas dialogam, eu acho que é um negócio que pode ser bom, muito bom, para os dois segmentos aí da economia criativa brasileira, como um ativo de indústria limpa e como um carregador tem um cara que fez um livro chamado Nation Brand, entendeu? Talvez a música seja o conceito fundador brasileiro mais do que qualquer outra arte.
E, nesse ponto, se a gente começa a pensar essas interações, dessas cadeias que colaboram, tanto da música com o audiovisual, eu acho que isso pode ganhar potências incríveis e reforços tanto na área artística, quanto em elementos de mercado, como em tornar viáveis muitas coisas. Eu acho que esse é o desafio que essa mesa nos convida a pensar. Obrigado, Minon. David, obrigado pela presença. Queria que você contasse um pouco do seu trabalho também, apresentasse um pouco o que você já fez, vem fazendo, e também a sua perspectiva da música. Bom, eu vou falar do outro lado da moeda, que é o lado mais sem os produtores a gente sofreria muito, nós diretores. Eu sou do outro lado, o lado criativo, que eles também são criativos, pelo amor de Deus, mas do lado de pensamento de música, né, como inspiração quando você está desenvolvendo uma obra, seja ela de documentário ou ficção. Para quem não me conhece, eu sou um diretor, eu venho fazendo documentários há mais de 20 anos, tive minha primeira incursão com ficção há uns anos atrás, e lançamos ano passado o Pequeno Segredo, que foi o filme selecionado para representar o Brasil no Oscar, numa polêmica enorme, maravilhosa, e que foi incrível. O filme foi extremamente bem recebido lá fora. É um filme que tem um trabalho musical, e nós conversamos muito sobre isso, sobre em que horas a música entra num filme, né? Qual é o momento que o diretor, junto com o produtor, começam a pensar na música. E normalmente é desde o começo, né? No planejamento você já começa a pensar na música, já começa a ter uma ideia do que pode ser o filme em termos de música. Tem filmes que são, obviamente, musicais, que faz parte da história. Tem outros que você vai desenvolvendo o filme, vai imaginando, vai escutando referências, e você vai criando o que seria musicalmente o filme. Na experiência do Pequeno Segredo, foi incrível. Nós tivemos o Antônio Pinto, que eu acredito que é um dos mais talentosos compositores brasileiros de música para cinema. Para quem não conhece, ele fez Cidade de Deus, ele depois, com Cidade de Deus, ele acabou lançando a carreira internacional, fez Lord of War com Nicolas Cage, fez Colateral com Tom Cruise, enfim, e aí, daí para frente, não parou mais. E o bacana do Antônio é que ele trabalha com filmes brasileiros, filmes internacionais, e se adapta aos orçamentos também, normalmente. Sempre, mas normalmente ele se adapta aos orçamentos que a gente precisa. E eu acho que o bacana, né, da música nesse contexto de contar a história é qual é a sensação que você quer passar. No Brasil, eu voltei para o Brasil em 2000 e eu fiquei muito surpreso que o nosso cinema, naquela época, estava aquela retomada toda do cinema, o pessoal tinha um medo muito grande de utilizar a música de uma forma como expressão, né? Ah, não, exagerar a emoção. Aí usar música, isso aí não, exagero, tem que ser silencioso o filme, né? Tem que ser muito purista. E eu ficava muito incomodado com isso. Eu falava assim, cara, eu aprendi cinema no nível internacional, onde a música tem um papel fundamental, né, em todos os aspectos. E, claro, tem filmes mais, outros filmes menos. Mas aqui, conversando com os colegas diretores, eles tinham um medo muito grande de utilizar a música, né, para você poder guiar ou dar uma base emocional para algum momento do filme. Eu fiquei muito feliz de ver que, com o tempo, isso foi mudando cada vez mais. A música vem, né, tendo um papel fundamental nos filmes, como já é no mundo inteiro, e principalmente no cinema nacional, no cinema brasileiro. E o processo, eu acho que cada filme tem mas para mim o processo é muito bacana de escutar, né, ler o roteiro, escutar a música e começar a entender como é que musicalmente o filme vai viajar. E quando você senta com o compositor para criar, né, que é a criação dele, mas juntos vocês vão criar aquele momento daquela cena, eu sempre dou muita liberdade. Eu dou referências e dou muita liberdade. E é bacana quando o compositor vem com algo novo, algo diferente que você não imaginava. Eu adoro quando tem essa surpresa acontecendo. Também já trabalhei muito com músicas, aí já nos documentários, com músicas já feitas, e sofri o mesmo problema. Era, às vezes, mais fácil uma música internacional, você pegar alguém em Los Angeles para buscar os direitos, porque lá está muito bem organizado, e você sabia o valor, que normalmente era muito grande, principalmente com a nossa mudança de moeda, mas você conseguia convencê-los falando, o filme é menor, o budget do filme é esse, essa é a pegada do filme, e você conseguia, né, liberar por um valor muito menor. E isso era sempre... Eu ficava surpreendido, porque aqui eu procurava quem é, e não tinha um agente principal. Isso está mudando aos poucos, a gente sabe que, né, com o amadurecimento está mudando aos poucos. E eu vejo essa
separação da música com o cinema aqui no Brasil, e eu fico muito surpreso, porque internacionalmente você pode até ver que muitos músicos, inclusive, querem ser atores, ou eles querem se transformar pelo cinema em algo, né, que continue, né, que a música deles não tenha só uma geração, mas que continue, principalmente, né, no tema mais pop e tal, que eles querem que continue. Então você tem aí Eminem, você tem, né, outras atrizes, atores, cantores se tornando atores com essa transição, porque eles sabem a importância que o cinema tem para alcançar, como a música tem, mas visualmente, né, que você aí tem o cantor deixa de ser o cantor somente no som, mas ele se torna também visual, e que hoje isso é importantíssimo para que a carreira continue por muito tempo, né? Isso a gente viu surgindo, tenho cabelo já grisalho na época quando a MTV surgiu e que se transformou a indústria, né, fonográfica no sentido que ela se tornou audiovisual. Nos documentários, falando, eu tenho o mesmo sofrimento sempre de você entrar em algum lugar e tem uma música tocando e você tem que, de alguma forma, pedir para desligar. E é uma pena, porque às vezes está num contexto enorme, ou você está numa apresentação pública que você filma e não é nem... às vezes você não reconhece. No meu caso, eu já filmei em mais de 30, 40 países, e você está no meio de uma apresentação lá fora e você fica morrendo de medo depois, porque quando você vem aqui com a National Geographic passar o seu documentário, eles pedem um seguro chamado E&O, que é Errors and Omissions. E esse seguro, ele é baseado, o valor do seguro, em quantas liberações você tem. Dos critérios é a liberação de música e de imagem das pessoas que você tem. E, de repente, você está lá num festival de música incrível, né, na Indonésia, e você não tem como pegar, né, o direito de música daquela apresentação, e você chega aqui e aí, lógico, passa para o due diligence da National Geographic, e o cara olha aqui, não, e essa daqui, cadê a liberação dessa música? Fala, cara, era um monte de gente tocando tambor, era um negócio acontecendo, como não? Daí ele já vai falar mais, o E&O, então o seguro vai ter que segurar isso. E aí o seguro, obviamente, já bota o premium mais para cima. Então, eu não sei como é que se resolve isso, mas quem sabe para o documentarista deveria ter, né, uma brecha, algo dizendo assim, olha, não é por má fé, mostrando que você tenta buscar. Se é uma música, obviamente, que já existe, você pode até buscar a liberação, mas normalmente os valores realmente são proibitivos. Eu acho que esse approach que a gente precisa fazer, essa conexão entre a música brasileira e o cinema brasileiro é fundamental. Isso eu não entendo como que ainda não acontece. Com alguns músicos jovens hoje é muito mais fácil, que você faz o approach, eles entendem a realidade do que o audiovisual, o poder do audiovisual é, e acabam liberando. Mas as músicas de Tom Jobim, de Caetano até às vezes consegue, mas dos cantores de alguns clássicos brasileiros é muito mais difícil. E é uma pena isso, né? Porque, na verdade, é algo que você... eu estava pensando muito no Quentin Tarantino quando você estava falando aqui, que ele ressuscitou bandas e músicas que haviam morrido, né, há muitos anos. Então existe essa possibilidade, é muito bacana. E agora, com o amadurecimento do nosso cinema cada vez mais e atraindo o público com as séries, seja nas séries de Netflix ou outras plataformas, web e tudo mais, você começa a ter a chance de reviver isso. Mas a minha experiência na música é sempre por parte, né, do criativo como diretor. Eu deixo a dor de cabeça maior para os produtores, e eles têm muitas dores de cabeça, coitados. E eu sou daqueles que, sabe, eu tenho uma música, botou na cabeça, eu luto até o fim para fazer ela acontecer. Nós tivemos o caso disso no trailer do Pequeno Segredo, que é uma banda americana, e é uma música muito emotiva. E quando montaram o trailer, a empresa que montou usou essa música como referência. Esse é um problema sério. Porque quando vira referência, você não consegue fazer outra. Aí vamos fazer uma música meio parecida, né? Tem aquela coisa para não ser um plágio, mas algo que lembre aquilo. E foram muitas tentativas. Eu falei, não dá, vamos entrar em contato com o pessoal nos Estados Unidos. Entramos em contato com eles e mandaram, lógico, principalmente pela mudança da nossa moeda, valendo, na época estava quase a R$4. Fala assim, não dá, é impossível. E aí insistimos com as pessoas, falamos assim, dá para nós falarmos com os artistas, manda mensagem, eu escrevi uma carta para o artista, e foi incrível, nós conseguimos um desconto de mais de 70% de uma música que é muito conhecida no mundo inteiro. Então eles entenderam que, poxa, a qualidade, tive que mandar parte do filme para eles assistirem, que tinha uma qualidade, e eles entenderam isso, mas, né, com o artista vivo é mais fácil você fazer isso, é mais fácil com o artista vivo. Então, mas existiu, todo mundo falava, não, David, é impossível, é um grupo grande americano, nunca vão liberar.
Então, eu acho que a minha persistência, é claro que tem uma hora que o filme tem que lançar e você vai ter que aceitar algo, né, que você troque. Mas a referência, os produtores odeiam quando a gente coloca a referência, porque o diretor aí começa a falar, não, a referência é a música. E aí é sempre uma boa discussão, uma boa briga entre o produtor e diretor, mas todos querendo fazer o filme que chegue em algum lugar incrível. Mas eu acho que eu vou falar pouco para a gente poder ter uma interação e aí vocês perguntarem, que eu acho que o mais bacana aqui é com esse painel, principalmente essa turma aqui que é muito fera como produção, vocês fazerem as perguntas para a gente poder entender quais são as dúvidas. Legal. Alô? Alô? Bom, eu tenho uma... Alô? Eu tenho uma primeira pergunta que eu acho que a gente deu pinceladas sobre isso, né? Sobre o processo de licenciamento, sobre o momento de se envolver. Acho que o primeiro ponto legal da gente discutir é esse ponto de vista mais prático, mais operacional. Como é feito realmente, quando se inicia, né, a Minon falou, antes de colocar o projeto na Ancine, está orçando, levantando, vendo esses custos de música. Nas diferentes fases do processo audiovisual, na pré-produção, na produção, na pós-produção, como a música é vista em cada um desses momentos, qual é o papel e operacionalmente como isso é feito? É o produtor executivo que está cuidando? Você tem alguém dentro do time, dentro das produtoras, né? Vocês contarem um pouquinho sobre isso. Quem quiser começar? Bom, depende. Eu acho que cada projeto... Está funcionando? Alô? Tá. Cada projeto é um projeto, né? Então, por exemplo, a gente vai começar a filmar agora em janeiro e a gente já se reuniu com a nossa trilheira, com a Vivian e com o Luiz, e falamos o seguinte: a gente lança o filme em julho, tem data de lançamento, tem trailer no cinema em junho, tem teaser no cinema em março, então eu preciso que a gente comece a compor a música antes de fazer o filme. Entendeu? Então, estamos lendo, já vai ler roteiro agora, discutir com a equipe de direção, com a gente, e aí encontrar o caminho. E aí a gente, por exemplo, para esse filme, a Vivian já falou, eu vou fazer a trilha compondo por temas, por personagens. Eu vou criar temas para os personagens e isso daí vai facilitar e ajudar muito. Agora, por exemplo, a gente está trabalhando agora num projeto de um seriado que a gente vai fazer o remake no Brasil de uma série que chama Glee, e que é uma série que é música o tempo todo. Né? Então, assim, né, eu me lembro que quando eu comecei a negociar isso com a divisão da Fox, não é o canal, nem a divisão de filmes, a gente não achava que seria inviável por conta dos direitos de música, né? Porque a série, não sei se vocês viram, mas ela se passa toda num ambiente onde todo mundo o tempo inteiro canta. E aí a gente encontrou um caminho, que é o caminho que a gente vai trilhar. E a gente tem um outro projeto, nesse ano vai ser o ano da música muito complicado, porque a gente vai fazer em março, abril, a gente filma Mamonas Assassinas, que vai ser um filme, uma série, e também não existe Mamonas Assassinas sem as músicas do Mamonas, né? Então, já viu que tem aí toda uma negociação a ser feita com todo mundo. É claro, a família está trabalhando com a gente, e eles têm a maior parte dos direitos fonográficos, né? Mas a gente vai ter que lidar agora com as gravadoras, mas a gente tem uma boa notícia, que a gente vai lançar um disco novo do Mamonas, porque a gente tem músicas inéditas que nunca foram ouvidas, gravadas, e outras que vão ser musicadas. Então, isso nos vai dar, eu acredito, um poder de negociação aí em relação às músicas já conhecidas do público. E também, esse ano, a gente vai fazer um filme musical com a Cláudia Raia, que é o Glória Glória, e que também vai envolver toda uma coisa de trilha, que a gente vai começar agora a pensar como já resolver, porque assim nós fizemos acho que o primeiro filme musical dessa nova geração de cinema, que foi o High School Musical, e como La La Land, é uma coisa que requer um trabalho muito específico, porque você, antes de filmar, você tem que estar com todas as músicas gravadas pelos atores que vão fazer o filme e que vão cantar. Então, por exemplo, quando a gente fez o High School,
a gente tinha uma seleção de atores que não eram experientes e que foram selecionados a partir de um concurso. Eles foram preparados por um dos maiores preparadores no Brasil, que é o maestro Marconi, durante meses trabalhando com eles, e eles ficaram, foi incrível, eles ficaram maravilhosos. E a gente tinha o Guto Graçamelo, que era o nosso trilheiro na época, e fez vários projetos conosco. E aí eles ensaiavam o dia inteiro, e 7 horas da noite, todo dia, durante 40 dias, eles iam para o estúdio gravar as músicas que estavam sendo compostas, porque a gente não podia começar a filmar sem ter todas as músicas gravadas, porque num filme musical funciona assim. Você tem que realmente estar com a trilha toda definida. Nesse filme que a gente vai filmar em janeiro agora, por exemplo, a gente tem muitas referências a músicas muito famosas. Esse é um problema que a gente vai começar a resolver agora. Porque, por exemplo, o cara canta um pedacinho de 10 segundos, mas canta da Lady Gaga e outros desses. Ou a gente vai mexer nisso, ou a gente vai conseguir negociar isso de uma maneira diferente, né? Mas eu acho que o David falou uma coisa importantíssima, que é assim, às vezes, quando a gente quer realmente uma música e precisa dela, e já aconteceu também com a gente, ir atrás e persistir, falar com o autor, às vezes sensibiliza de verdade, né? A gente já viveu isso com música brasileira, por exemplo, Caetano, da gente falar diretamente com ele, e aí ele liberar para a gente, e aí a coisa acontecer. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter a parceria direta com aqueles que criam as músicas, com os criadores, com os realizadores. Porque eles vivem, de alguma maneira, as mesmas dificuldades que a gente vive também, entendeu? Então, eles entendem o que a gente está falando. O nosso problema não são com os autores, em geral, mas os problemas são com os intermediários. E isso é um absurdo, porque, no meu entendimento, quem é intermediário deveria estar o tempo inteiro olhando para a carreira dos músicos, né? Assim como os agentes de atores têm que estar olhando as boas oportunidades. Mas isso não funciona assim no Brasil. Lá fora funciona. Lá fora, as gravadoras, o Luiz me corrija se eu estiver errado, elas estão olhando da oportunidade, elas correm atrás, inclusive, da indústria do audiovisual, para colocar músicas, mesmo de cantores de bandas famosas, porque sabe que isso é importante para vender, quer dizer, tocar na rádio, voltar a tocar ou tocar mais. Eles sabem disso. Aqui no Brasil ainda não tem esse entendimento. Agora, por exemplo, a televisão, quando o modelo de televisão era produzido exclusivamente pelo canal, né, que em muitos casos ainda é, mas, por exemplo, eles têm um deal com as gravadoras de um pacote. A gente não consegue fazer isso para o nosso segmento. A gente, como produtor independente, a gente não consegue fazer. E mesmo quando a gente trabalha com um canal que tem esse acordo, como é o caso, por exemplo, nós fizemos 2 seriados com o canal Fox, e um deles era junto com a Record, tanto a Record quanto o canal Fox tinha esse acordo, e a gente não pode se beneficiar desse pacote. O que é um absurdo, entendeu? Não consigo entender por quê. Mas, enfim, eu acho que, por outro lado, a gente está batalhando num evento como esse, por exemplo, no festival. A gente vem sempre fazendo reuniões com todos os segmentos da indústria fonográfica para a gente poder realmente desenvolver junto um modelo que possa ser bom para todo mundo, sabe? Que possa ser bom para quem produz conteúdo audiovisual e que possa ser bom para aqueles que produzem conteúdo musical e distribuem para todos os segmentos. Acho que a gente está perto de encontrar uma solução para isso e vai ser muito bom para todo mundo. Obrigado. Estava escutando aqui, realmente isso é um desafio, e acho que é um desafio para as duas áreas. Eu acho que depende muito da vocação e da forma como, do gênero, sem sombra de dúvida. Animação opera de um jeito, documentário de outro, ficção, live action, que é essa coisa, as pessoas atuando ali com um roteiro totalmente pré-determinado. Tem características diferentes na composição das trilhas, né? Você vê animação, eu nunca produzi, então eu não posso falar, mas nossa,
Imagino que deva ter tido uma interação muito grande num case como Menina e o Mundo. Vocês viram? Que é belíssima e a música é incrível. É um negócio porque não tem fala, né? Então é sensacional. Então naquele caso ali que não tem fala e que a trilha e o desenho animado vão compondo, isso aí vai impor um processo. Se você hoje em dia tem uma tendência forte no cinema independente mundial de filmes muito secos que quase não tem trilha. Os filmes comerciais têm mais trilha. Vai depender muito desse autor. Então, assim, no caso do documentário, esse filme é tematizado por algum viés da música, então é um jeito. Você pega... Ou, não, eu quero achar um corte para esse filme aqui ideal. Há editores que montam aquele bando de material bruto, porque não é só filmar 3, 4, 5, 6 vezes uma cena. O documentário você vai para um volume de material bruto captado e você vai fazendo uma escavação. É quase uma escultura, né, o documentário. Você vai filmando, 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 depois você cai ali para dentro para descobrir. Quanto mais documentários longos, como os que eu me envolvi, boa parte deles. Então, vai depender muito da vocação. Eu estou agora com um projeto que é interessante, que vai demandar, por exemplo, características muito específicas. Eu fiz uma parceria com o Lucas Santana para a gente adaptar para o cinema o álbum Modo Avião. Tem uma história muito bacana ali atrás, a gente está desenvolvendo a partir dessa pesquisa, que tem toda uma pesquisa onde o áudio entra e você tem uma imersão. Ele fez umas ações no MAN aqui em São Paulo, depois fez umas coisas no Rio de Janeiro, que era colocar as pessoas para ouvirem. Tem uma parte que é contado, tem outra parte que é a música. Então, para você adaptar isso para o cinema, como a gente está no meio do processo agora, né, não dá para falar de um treco como esse, onde o personagem a gente quer que seja um músico, e não passar pela cena independente da música brasileira, que foi muito poucas vezes apresentada pelo cinema brasileiro. Eu não me lembro de ter visto, esse é o nosso desejo, que dentro desse desenho, a partir desse disco do Lucas, a gente consiga utilizar essa história desse músico que troca de bandas, e, através dessa troca de bandas, a gente conseguisse, sei lá, talvez mapear Céu, que ouvi falar na África, quando eu viajei para lá. Você conhece Céu? Demoraram horas para eu entender que ele estava falando da Céu. Então, tem uma música independente brasileira que não é retratada dentro do cinema. Então, quando você tem uma história como essa, que é o inverso, você tem todo um processo que é pautado pela própria vocação da história. Então, não há uma fórmula rígida para lidar com isso. Isso vai variar de gênero. Agora, com certeza, a gente tem alguma margem de ampliar coisas lá junto à Agência Nacional do Cinema em termos orçamentários, mas é preciso você tentar, de início, entender qual é a vocação desse projeto e tentar fazer estudos para que você consiga operar e fazer as articulações prévias, inclusive com esses desenhos do que é a música tema, para que você consiga realmente colocar isso dentro do processo do filme, caminhando casado, a depender de cada vocação. Mas eu acho que também acontece muito, e é uma coisa que eu tomo maior cuidado, assim, de uma coisa autovigilante, da gente se focar muito na coisa da filmagem. E, às vezes, aí você para e fala assim, nossa, agora tem que resolver o clearance dessa música. Isso é muito comum nas produtoras brasileiras. Eu nem vou dizer que eu sou melhor do que o rei, porque não sou. Acontece muito isso. A gente precisa planejar muito mais do início para que a gente tenha um domínio maior sobre a história. Eu já fui pega de calça curta, hoje em dia eu estou ficando um pouco obsessiva com isso, porque é tanta encheção de saco no final. E essa coisa do clearance, né? Quem vai fazer o clearance? Você pode... É caro para um documentário contratar um escritório especializado em clearance para poder depois ir descobrir como é que vai ser a liberação de todos esses direitos. Às vezes, é mais fácil internalizar um profissional que tenha essa qualidade, que é uma outra oportunidade de mercado, que vá fazer esse corpo a corpo com o artista e está ali dentro da produção fazendo. Com certeza, essa coisa da dependência de advogados que também sejam vocacionados a esse tipo de viés, e a gente tem que dar conta de pessoas que não só entendam de audiovisual, com uma complexidade absurda do ponto de vista regulatório, ter advogados que orientem
isso desde o início e que você tenha esse planejamento desde o início para você operar com mais tranquilidade. Mas a gente é um pouco negligente, eu acho, com esse processo. E aí, no final, você está com um super pepino na mão, lá para o final. E tem coisas que, no caso do documentário, são imponderáveis mesmo. Tem um case que para dizer que eu acho interessante, que você perguntou de processo, é quando eu sou coprodutora do filme da Laís Bodansky, As Melhores Coisas do Mundo. E eu lembro que um momento a gente queria fazer uma trilha. Uma das músicas foi o Bid que fez, acompanhou toda a trilha, só que aquilo era para falar com o universo adolescente, então tinha todo um conjunto de repertórios e de pesquisa do que seriam essas músicas que colariam com esse retrato do adolescente naquele momento que o filme foi feito. E aí o Arnaldo Antunes compôs uma música que é super bonitinha para o filme, que é um negócio super emocionante, que é você ver o roteiro, aí você manda para alguém, e dali saiu, a partir da história do filme, uma música. Então, esse é um processo. O resto sai de uma pesquisa que os jovens usam para poder, estão escutando, para poder compor esse imaginário todo que o filme traz. Mas essas interações de música com o cinema, elas são todas muito, 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 sei lá, mesmo para quem está na relação da produção, é um negócio muito emocionante quando você vê surgir a música de um filme com potência. É muito, e quando casam as coisas e dão certo, e que tudo se compõe ali para essas múltiplas artes dialogando. Eu acho que eu falei um pouco já disso, de quando que a música entra. No nosso filme, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com um grupo também do Pará, né, e foi super interessante, que aquele grupo do Pará, ele falava assim, nos mandou todas as músicas, ele falou assim, usa o que você quiser, como você quiser, da forma que você quiser. E foi muito bacana, porque já é um grupo já conhecido, e eles deram essa liberdade, né? E aí ele falou, não, porque eu ganho de outra forma, que depois o Luiz pode explicar melhor, que existem outras formas de você ser remunerado pela música tocada no cinema e tocada nas plataformas, e depois internacionalmente, inclusive, que é bem interessante. E muitos dos compositores e maestros de música para cinema sabem disso, né? Tanto é que eles pedem alguns direitos que fiquem com eles para que eles possam explorar economicamente, né? Então, eu abro mão um pouco do cachê para criar trilha, mas eu fico com os direitos para poder explorar economicamente isso. E isso eu acho que alguns músicos não sabem disso. E é uma coisa bem interessante para se anotar. E aí ajuda até na negociação, né, na parte de produção. Mas na parte artística, aquilo que eu falei, no momento que entra, depende do filme. Nós tivemos também uma música da Aretha Franklin, A Little Respect, que entrou no nosso filme, e foi um desses que não tem que ser essa música. E foi muito bacana, que daí foi um clearance até mais fácil, porque foi com uma gravadora. Daí o produtor quer matar o diretor nessa hora, sério. É maravilhoso. Você quer matar o sujeito, porque não tem como encaixar, e aí ele fala, eu quero essa música, é muito divertido. Só que eu falei para um produtor, eu falei assim, não, tá bom, então vamos trocar para uma música do Beatles, então fica mole, fica facinho. Vamos resolver. Aí ele, pô, não. Né? Aliás, entrou no filme da Laís a música dos Beatles. Nossa, foi uma dor de cabeça de meses. Tem gente que é mais difícil. E então eu acho que no momento da música, de compor, eu nunca tive essa experiência de estar lá atrás, no roteiro, e já criando a música. Eu acho que deve ser incrível, deve ter que ter... Eu sou muito de sentimento quando vou criando, né, pelo documentário, inclusive. A experiência do documentário te dá isso. Você vai rodando, você vai criando aquele caminho, e uma hora você vai encontrar. Nós estamos agora na pós-produção de um documentário muito, muito doido. A minha família, que é mais conhecida por navegar pelo mundo, enfim. O meu pai teve um dia contar uma história para ele que parecia uma anedota, que um submarino da Segunda Guerra Mundial tinha afundado 80 quilômetros da costa de Florianópolis, da onde nós somos originalmente. E o meu pai veio para mim e falou assim, nós vamos achar um submarino embaixo d'água. Eu falei assim, você enlouqueceu, né? Mas eu sei que você é doido, que a gente já deu 3 voltas ao mundo de veleiro, mas um submarino a 130 metros de profundidade... E ele entrou nessa jornada e levou 9 anos. Né? Foram 5 anos de pesquisa e 2 anos de busca no oceano, no mar. E aí tem um outro problema, aí já falando de produção, de como é que você orça isso, como é que você dimensiona isso, você não sabe que tamanho vai ser. E, obviamente, que a grana acabou nos primeiros meses, e aí você vai trabalhando com voluntários, e a coisa vai indo. E foi muito interessante que nós fomos chegando... Né, encontramos o submarino, foi a primeira vez
Na costa brasileira existem 9 afundados, na primeira vez que um foi encontrado, e nós encontramos de uma forma extremamente rudimentar, que é arrastando um escaneador de varredura, que é como se fosse um ultrassom gigante, a 2 km por hora atrás do barco, lá numa profundidade, no meio do oceano, e por 2 anos arrastando esse negócio, não todo dia, mas arrastando esse negócio, a gente acabou encontrando, né? Foi notícia no Washington Post, The Spiegel, no mundo inteiro, porque falam assim, como assim? Encontraram dentro de um veleiro ainda, uma família, ninguém entendia isso. E é o submarino que foi afundado mais longe da Alemanha durante uma batalha. Enfim, para nós o interessante é por que ele estava aqui, o que aconteceu, quem eram as pessoas que estavam envolvidas nessa história. Inclusive, um dado interessante, nós filmamos a única pessoa que estava no dia naquela batalha, que foi um hidroavião que afundou, e que eram 11 dentro do hidroavião americano, e nós descobrimos aquela coisa de pesquisa, nós estávamos no meio do documentário já, que ele estava vivo, um dos operadores do radar do avião. Nós fomos até os Estados Unidos, quase no dia seguinte, né, porque ele já estava com quase 90 anos, filmamos ele, 3 meses depois ele faleceu. E foi a última pessoa que viu aquela batalha toda e estava consciente e nos contou tudo o que aconteceu. Aí, lógico, você não está pensando na trilha ainda, e nem você não encontrou o documentário ainda, porque tem tantas vertentes para você falar, e nós demoramos aí 2, 3 anos tentando encontrar, enquanto a busca aí ainda, a gente tentando encontrar, e finalmente encontramos, não vou dar o spoiler, vocês assistem, vocês vão entender a vertente do qual é a história. Lança quando? Aonde? Lança ano que vem, no segundo semestre do ano que vem. E foi muito interessante que nós encontramos a pessoa da trilha, que alguém tinha recomendado, uma pessoa que eu nunca tinha trabalhado, que é o Diogo Poças, e o Diego veio, sabe, nós tínhamos amigos em comum, conhecia ele, mas ele fazia muito trabalho para a televisão, e o Diego falou, cara, eu sou um aficionado da história, e da história de Segunda Guerra, e me fascina esse negócio. Quando você pega uma pessoa de trilha, não é sempre que é necessário isso, mas quando você pega um artista que também se conecta com a história, isso muda. E aí, antes do primeiro corte, ele já começou a compor a trilha, e aí ele ficou muito nervoso, foi muito bonito isso também, essa colaboração criativa, ele ficou muito nervoso e me chamou, marcou um dia para ir lá no estúdio, e fomos lá e sentamos, e ele tocou a trilha, e eu comecei a encher os olhos de lágrima, porque eu via claramente que era a trilha do filme. Isso é uma coisa muito mágica, quando a pessoa de trilha entende e cria essa simbiose, e antes do primeiro corte eu já via a cena, porque eu tinha o filme inteiro na cabeça, das imagens, a cena embaixo d'água, aquele momento que você acha o submarino, e tudo aquilo, e de repente com aquela trilha vindo, a trilha tema, né, que a gente chama principal. Então, esse momento junto com o músico, de criar, não só usar músicas prontas, mas de criar e entender qual é o fit, é algo que é muito bacana. Então, no minha experiência, sempre foi depois, né, e tem essa coisa do clearance, né? Não, nós vamos botar essa música da Aretha Franklin já na montagem, aí o produtor quer morrer mesmo, porque não tem jeito de botar no orçamento, tem que tirar dinheiro daqui, jogar para lá, aí morre. Maravilha. Não, eu acho que a gente falou de coisas muito legais. O nome do painel é a função da música no audiovisual, mas eu acho que o caminho do que a gente está conversando vai muito além, vai também da função do audiovisual para a música, né? Porque não deixa de ser uma janela importante de promocional, de negócios, né? Eu vi que algumas caras conhecidas aqui tiveram um outro evento essa semana que eu falei também, que eu falei um pouco desse ecossistema da sincronização musical, das licenças, oportunidade de mercado, olhando só num recorte de mercado. Hoje, no mercado musical global, a sincronização, que é o licenciamento, representa 2% do mercado. Isso há 10 anos atrás era 0%. Né? Passou-se a ter essa questão de uma valorização comercial do licenciamento muito forte nos últimos anos, porque a gente tem, isso está até na revista da Sim, para quem recebeu a sacolinha, a gente fala algumas coisas dessa, a reversão do produto. Antigamente a gente fazia qualquer coisa para vender disco, né? E hoje a gente faz um disco para vender as outras coisas e comercializar outros produtos. Então, a música vai entendendo e vai construindo, mas é muito importante isso que vocês falaram bastante, todos, uma união, um trabalho conjunto, porque é uma via de mão dupla, tem uma troca muito importante, muito forte, que a gente precisa de certos critérios objetivos, seja na negociação dos valores, seja no processo criativo em si, né, uma proximidade cada vez maior, e essa é a nossa ideia aqui na Sim, né, de propiciar isso.
Tem uma série de coisas, uma série de estruturas que a gente vem falando e que vem se profissionalizando dentro da indústria para tentar resolver, né, a questão da criação de uma profissão que lá fora já é consolidada, do supervisor musical, né, que é quem absorve um pouco, não só pelo lado jurídico, mas pelo lado também curatorial, de proximidade, essa questão. Soa muito fácil. Não, liga para o Caetano Veloso e fala com ele, né? Não é bem assim, né? Então, tem certas pessoas que têm essa ponte, que trabalha com isso, que pode construir, que pode facilitar, que tem a conversa, consegue fazer essa via, e a gente precisa, em outros mercados já consolidados tem, e a gente está cada vez mais tentando criar isso aqui no Brasil. A gente está chegando cerca de 20 minutos perto do encerramento do nosso painel. Eu tenho zilhões de perguntas para a gente ficar fazendo, mas queria aproveitar aqui para vocês fazerem perguntas, para a audiência conversar aqui com o painel. Queria só fazer uma observação importante do ponto de vista da monetização, que é o seguinte: quando a gente existe uma regulamentação, não sei se vocês sabem, mas os cinemas pagam 2% do bruto da bilheteria. Isso é muito mais do que um produtor ganha para a música, entendeu? Na minha opinião, deveria ser cedida gratuitamente, porque você já tem uma arrecadação como se você estivesse tocando na rádio, mas com um valor de arrecadação gigantesco. E só para vocês saberem, como modelo, por exemplo, boa parte desse dinheiro que é arrecadado pelo ECAD, eu não sei para onde vai, porque dos filmes internacionais eles não recebem esses direitos. Fica aqui, em algum lugar está aí, sabe? E a gente, como produtor também, quando a gente tem direito a receber, e a gente não está recebendo ainda, e devemos receber. Os músicos, muitos que compõem as nossas trilhas, não estão recebendo. Esse dinheiro existe e a gente ainda não recebeu. E só para finalizar, eu queria dizer o seguinte: eu acho que uma das oportunidades maiores é a gente, de verdade, ter cada vez mais planejar a trilha desde o início. Por quê? Porque na hora que a gente planeja a trilha desde o início, a gente pode encontrar novas oportunidades de monetização, que não só a trilha no filme, mas em todos os conteúdos que são feitos para isso, os videoclipes que a gente pode criar, entendeu? Com o conteúdo audiovisual que a gente tem, e aí todo mundo ganhar junto, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Só complementando um pouco o que a Valquíria falou, e até são 2,5% do que os cinemas pagam, os exibidores pagam, os adimplentes, né? A gente tem, infelizmente, uma das maiores cadeias do mundo, que está aqui no Brasil, é o maior exibidor, é inadimplente com relação a essa... Ela ganhou na justiça uma liminar. Ela ainda está, enfim, está discutindo na justiça essa questão. É um debate bastante controverso. Pelo ponto de vista do recorte dos direitos autorais, tem pano para manga para uma discussão ampla, porque são licenciamentos diferentes, são utilizações diferentes. A execução pública é uma coisa, a sincronização é outra. Enfim, é um debate profundo com relação ao direito autoral, que não cabe aqui a gente ir muito além. Mas, para ressaltar uma das coisas que a Valquíria falou importantes, a gente tem uma associação dos compositores que chama Musimagem. Para quem trabalha com composição para trilhas sonoras, eu recomendo entrar em contato, estabelecer um relacionamento para, como um grupo, se unir e fazer parte dos debates. Faz 10 anos que já tem essa sociedade. Tem um festival que acontece em Minas Gerais também, anualmente, que é super interessante desse trabalho e de alinhamento dessas discussões. E na Musimagem, um dos grandes apoios que os compositores vêm fazendo é que essa questão da remuneração pela execução pública, ela não é um direito que existe, que não cabe só ao compositor, não cabe só à música, ao direito autoral e ao direito conexo musical, mas também deveria caber aos diretores, que são criadores, né, aos roteiristas, enfim, aos proprietários de titularidade autoral da obra audiovisual. Então, a gente vem, principalmente os produtores. Porque o filme não existe sem produtor. Quem levanta o filme, quem faz o filme, é o sério que seja, né? Quem concebe, pelo menos na nossa empresa, a gente tem a ideia, a gente contrata alguém para dirigir. Funciona dessa maneira.
Então, tem muito assunto para a gente conversar com relação a isso, e a ideia e o convite já fica que no ano que vem, assim, pretende aprofundar essas questões do audiovisual aqui dentro e essas relações da função da música e a função do audiovisual para a música. Mas perguntas? Ninguém? Ali, agora eu vi. Eu estou bem na frente do retroprojetor aqui. Olá, pessoal. Eu queria agradecer pelo painel, foi ótimo. Dizer para Minon que eu me emocionei muito com o filme da Marina Abramovic. Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive no cinema, sem exagero. Assim. Eu saí daquele filme totalmente tocado. Obrigado por vocês realizarem esse filme. Quando vocês falaram, tem tantas coisas que passaram na minha cabeça, mas eu pensei em duas situações que eu queria saber a opinião de vocês. A gente fala aqui do audiovisual e eu pensei um pouco também na internet em si, né? Saindo um pouquinho do cinema, mas totalmente na praia de vocês. Aconteceu uma polêmica agora essa semana que na verdade é antiga, parece, mas eu tive conhecimento essa semana que o Dória fez um vídeo em um lugar público com a trilha e estava rolando a música dos Tribalistas e a Marisa Monte e o Arnaldo Antunes colocaram na justiça porque falaram você está usando uma trilha. E daí ele entrou nessa questão sobre mas era uma música tocando no espaço, era um vídeo no Instagram ou no Facebook, eu não sei. Queria saber o que vocês achavam sobre isso. E também dizer o quanto que influencia ou essa questão de direito autoral, por exemplo, por filmes criados, inspirados em música. Ou talvez não uma música só, mas você pega trechos de música para fazer um roteiro, por exemplo. É um projeto que eu comecei até a rabiscar, de fazer um roteiro com várias frases da música brasileira. Vocês acham que isso implica em direitos, um pouquinho de vocês? Eu vou responder primeiro, porque eu estou no meio... Eu acabei enfim, tratar dessa questão. Se forem várias músicas de vários compositores, ainda assim você, de alguma maneira, você vai ter que ver o que está liberado, o que não está. Nesse caso, com o Lucas, a gente fez uma sessão de adaptação mesmo. Claro que depois você não vai escapar de todas as questões dos direitos das músicas executadas ao longo do filme, mas é que nem a depender de como você faça, é como uma adaptação, você pode adaptar de várias coisas, inclusive de uma letra de música, como se adapta de um livro. Então, você faz o contrato de cessão para adaptação cinematográfica desse conjunto de coisas. Agora, se é um conjunto inteiro de músicas e não, no meu caso, é um álbum de um compositor, né? Então você fica mais fácil, porque você vai assinar com aquele compositor. No outro, você tem que entender, se forem vários, aí, com certeza, a depender, sei lá, vou adaptar... alguém fez, se não me engano, né? Eduardo e Mônica, sei lá, Eduardo e Mônica. Para você fazer isso, imagina você tem um conjunto. Vou fazer um conjunto, vou pegar 4 músicas e vou adaptar para uma obra audiovisual. Você vai ter que juntar e achar ali um composto com essas pessoas. O que é muito bacana e fica mais fácil nesse caso é que como você vai assumir aquilo, né, nesse filme, o filme ele ao invés do filme estar usando a obra só para adaptação, como quer dizer, essa menção é imediata, isso é o objeto do filme, porque em geral o que acontece? Eu tenho o meu objeto e a música que entra compondo o meu objeto. Então, esse valor é 1, porque daí eu tenho uma trajetória, eu estou pegando a obra do Tribalistas. Então, o que diz essa música aqui atrás do que eu estou dizendo e como que ela me ajuda a contar uma história que é minha? Isso é uma abordagem. E a gente tem que ter essa inteligência. O que é muito diferente quando você vai dizer, nossa, eu vou compor uma história, mas isso é inspirado num conjunto que já é a própria inspiração do jeito que o disco do Lucas Santana foi conduzido. Você vai colocar novas imanências ali, com roteirista e tudo mais, mas aquilo ali é um porta-estandarte, de alguma forma, de divulgação para aquilo. Então, a gente tem que sempre se perguntar isso, né, para ter que ter o respeito sempre ao autor e todas as leis, mas que, a depender do contexto onde aquela obra acontece, isso muda muito a negociação. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que ficar prestando atenção. Sobre o Dória e a Marisa Monte, aí eu vou deixar aqui para os advogados. A internet é terra de ninguém, viu? Ainda. Mas posso falar sobre isso? Eu acho o seguinte, eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa que há muitos anos venho muito enganjada no combate à pirataria de verdade. A gente tem um grupo que a gente trabalha, o Luiz participa também, sabe, junto com a Interpol, Polícia Federal,
que eu dedico parte da minha vida a trabalhar com isso. Mas, neste caso específico, eu não soube, estou ouvindo você falar. Eu diria o seguinte, que não adianta você achar que, no mundo de hoje, você vai conseguir, entendeu? Eu acho que isso seria, na minha opinião, um cerceamento de liberdade. Entendeu? Se você está num ambiente onde está tocando uma coisa, ou está passando um vídeo de uma cena de um filme nosso, entendeu? E tem alguém falando e posta um vídeo e neguinho processar, eu acho isso de um atraso para mim é censura. Desculpa, para mim é censura. Entendeu? Sabe, é diferente de você pegar uma música do Tribalista, editar um vídeo seu e colocar. É completamente diferente. Isso seria, no meu modo de ver, um atentado à questão dos direitos autorais, que eu defendo profundamente mesmo. Agora, acho que é um cerceamento de liberdade. Imagina se todo mundo começar a querer dizer o seguinte, eu estou numa praça pública, fiz uma foto com a minha mãe, sabe, dando um abraço nela, e tem alguém passando atrás, e essa pessoa, publiquei isso no meu Instagram, sei lá, que tem 10 milhões de pessoas que veem, aí vem a pessoa de trás que me processa porque ela apareceu e eu não peguei autorização. Aí a gente vai para um mundo que é muito complicado, no meu modo de ver, um mundo onde as liberdades de expressão terão que ser rediscutidas. Eu acho que, de uma certa forma, a gente tocou nesse assunto aqui quando a gente conversou sobre documentários, né? A Minon com os exemplos lá da Marina circulando, o David circulando pelo mundo, as dificuldades que se encontra nesse sentido. Pela letra fria da lei, né? Se você for analisar a questão autoral, realmente utilizou uma música dentro de uma produção, há necessidade de uma licença, né? Analisando tecnicamente pelo direito autoral, sim, acho que tem todo campo e margem para todo esse tipo de discussão, assim como, né, contrapondo também o que a Valquíria falou, independente da opinião pessoal. Uma das coisas que se discute é a associação não só daquela música, mas do artista, principalmente com as questões políticas, né? É uma das razões pelas quais não existe uma licença automática e um valor pré-definido. Uma das dificuldades para ter um valor definido. Quero usar uma música no audiovisual, custa 10 e pronto, é só pagar que pode, é justamente porque cabe ao artista, autor, o direito exclusivo de se associar a uma determinada imagem. Né? Já ouvi casos durante esse processo de licenciamento, por exemplo, daquele artista... Mas olha só, você está fazendo uma reportagem. Vou dizer o seguinte, eu estou aqui na rua, aconteceu um acidente, estou fazendo uma reportagem, tem um cara tocando uma musiquinha lá atrás, você não está infringindo direito autoral. Sabe? É uma documentação de um fato. Sabe, eu não vi esse vídeo do Dória, eu estou pressupondo em cima do que ele falou. Mas seja o Dória, seja eu, seja ele, seja você, qualquer pessoa, cara, se eu estou aqui vendo alguma coisa, filmei um negócio, tem alguém tocando ali, desculpa, isso não é infração de direito autoral. Sabe, isso daí, para mim, é uma coisa, sabe, na boa, que discute a questão da liberdade de expressão. Claro. Sabe, do direito que você tem de documentar alguma coisa. Desculpa. Sabe? Você sabe o quanto eu defendo os direitos autorais. Entendeu? Eu sou taxativo em relação a isso. Agora, a gente não pode... Nós vivemos de direitos autorais. Quem produz filme, quem produz série, quem produz conteúdo, vive de direito autoral. Eu estou falando de quem produz e comercializa isso, né? Porque tem milhões de pessoas hoje no mundo que produzem conteúdos na internet, inclusive conteúdos com muita qualidade, mas que não são monetizados. É diferente, a pessoa vai lá e disponibiliza gratuitamente. A outra coisa é você estar numa situação, numa cena, num momento, e acontece alguma coisa, e, vamos dizer, eu estou aqui no aeroporto, sabe? Vejo uma pessoa sendo sequestrada e passou o Richard Gere atrás. O Richard Gere atrás. Aí ele vai cobrar o direito autoral porque desse vídeo? Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que A legislação é atrasada, completamente atrasada, tão atrasada que não protege os direitos autorais,
dos bandidos que estão roubando a gente, como é o caso do YouTube, que rouba os filmes da gente, que permite que milhões de downloads sejam feitos desse filme, desprotegendo os produtores, os autores, desprotegendo a música, todos os artistas que estão ali envolvidos, entendeu? Isso a gente não olha, sabe? Isso ninguém tem coragem de chegar aqui na frente e falar, eu falo porque eu não tenho medo deles. Não, imagina sabe? quantos clipes do Tribalistas tem no YouTube de graça. Exato. O que eles fizeram para isso? Eles deveriam correr atrás de processar o YouTube, porque permite que os clipes deles sejam vistos por milhões de pessoas sem monetização. Eu acho que nesse caso, obviamente, que é político, né? Tem toda uma aliança política e eu acho que o mas artista, a gente tem que ser maior do que a política, sabe? Desculpa, eu não conheço Dória, nem sou amiga dos tribalistas, não estou falando. Adoro o trabalho deles, acho eles incríveis, sabe? Não estou defendendo. Por acaso você falou desses dois, mas eu falaria se eu tivesse na situação deles, eu, por exemplo, fosse qualquer pessoa, as pessoas que eu mais odeio nesse Brasil, os políticos mais filho da puta desse Brasil. Se o cara passou, está falando um negócio, tem uma cena do filme meu passando, eu jamais processaria. Eu acho que um conceito importante, só para trazer também, de novo, para o campo conceitual, um conceito que não existe na legislação brasileira, como a Valquíria falou, em certos pontos deve ser considerada atrasada, é o tal do uso justo, que na legislação americana a gente chama de fair use, que justamente abarca uma série dessas coisas que a gente está falando aqui, de recortes jornalísticos, de recortes factuais, de recortes, inclusive, de paródia, né, de interpretações, coisas que se você vai fazer uma crítica artística, a paródia, né, é uma crítica artística sobre aquela obra, sobre aquela pessoa. Fatalmente, aquela pessoa muitas vezes não vai querer licenciar para você gozar da cara dela, né? Então, isso, de uma certa forma, é um uso justo, né? Muitas vezes, o Weird Al Yankovic, que é um dos grandes parodistas do mundo, sempre foi atrás das licenças, justamente porque ele quis se proteger juridicamente. Por um lado, então, a proteção jurídica é sempre importante. Por outro lado, tem momentos que não cabe e não é possível buscar essa solução sempre. E a gente deveria ter algum conceito que trouxesse um pouco de flexibilidade nesse sentido, até para que a criação seja estimulada cada vez mais. Eu não vi o vídeo, por isso também que eu não opinei. Morro de medo desses negócios às vezes. Mas tem muitos pontos que a Valquíria colocou aqui que eu concordo com ela. Onde nesse fato aí tem toda essa esquizofrenia que a gente está vivendo de polaridade, e às vezes por causa da polaridade a gente quer atribuir uma regra diferente. Então você está numa situação, você quer uma regra, aí como dói na carne, porque tem toda uma polarização política, estabelece outra, no que eu acho que é esse ponto que ela está colocando. Como eu não vi o vídeo, eu morro de medo. Porque o nego fala tanta loucura. Não, sério, as pessoas começam a falar tanta loucura, quando eu vou lá, eu olho e não era bem aquilo, entendeu? Às vezes, então, é que nem notícia hoje em dia. não, é complicado, você tem que ver. Você tem que ver as coisas. Eu, nessas horas, hoje em dia, eu sou super conservadora, embora concorde com... Eu não vi o vídeo, então... Eu concordo com o que a Valquíria está dizendo, mas eu não vi o vídeo, então não tenho opinião. Esse último filme da Daniela Thomas, que eu não consegui ver ainda, e eu trabalho muito com cineastas negras, e sou super sensível à causa, mas eu não vi o filme. Eu não posso falar nada. Então, você não pode sair opinando do que você não viu, entendeu? Então, nesse caso, eu não vi o vídeo do Dória, soube da polêmica, não tenho a menor paciência para o João Dória, então eu já nem queria mais ver o filme. O direito não é meu, entendeu? Eu me poupo de ver o Dória. Mas... esse negócio das métricas, elas são fundamentais mesmo. Agora, a gente tem que fazer valer as métricas. Então, se tem, como tem nos Estados Unidos, aí, né, e que seria muito bom para a indústria se tivesse, nossa, eu me livraria de um bando de dor de cabeça nos documentários, se a gente conseguisse trazer uma coisa como essa aqui no Brasil. Gente, olha, se a gente, para ser coerente, na minha opinião, você tem que ter um entendimento... primeiro o seguinte, que o mundo mudou e não vai voltar mais. Não adianta, sabe? A internet existe, quer dizer, a colocação de conteúdos na internet ela existe. Se você for analisar a quantidade de material, por exemplo, que existe hoje, de vídeos que são produzidos caseiramente por crianças, por isso que utilizam música ou que utilizam imagem de filmes, entendeu? Isso é uma coisa, sabe? São coisas espontâneas que são feitas
de maneira espontânea. Isso é uma coisa. Pirataria é outra parada. É você pegar aquele conteúdo que está sendo comercializado, distribuir ilegalmente, como está sendo feito, e ganhar dinheiro com isso, e não pagar imposto. Isso é pirataria. Entendeu? Isso é infração de direito autoral. Agora, se para a gente ser coerente, então vamos o seguinte: entrei na justiça porque tem um filme meu que foi usado porque estava não sei o quê. Então eu tenho que olhar tudo que está na internet e processar todo mundo que está se utilizando dos meus conteúdos, entendeu? Sabe, que é uma coisa que a gente não vai fazer nunca, porque é tão gigante o que está acontecendo, né, a utilização de conteúdos irregularmente, que a gente não consegue, nem que a gente monitore de minuto a minuto. Obrigado, Val. O assunto é muito bom, acho que tem pano para manga para a discussão, seja política, seja nas mudanças dos direitos autorais, na questão da liberdade de expressão, mas, infelizmente, a gente está sem tempo, a gente pode continuar um pouco aqui na hora que a gente for saindo. Agradeço a todos pela presença, principalmente para o pessoal aqui do painel, David, Mino, obrigado.